Bom dia, queridos. Eu queria abordar no dia de hoje um tema que a Bíblia trata de uma forma muito sábia, que é a questão dos conflitos. Nós vivemos num tempo muito grande de conflitos nos dias de hoje. Se nós formos atentar para essa greve que houve, né, essa greve dos caminhoneiros, que gerou uma série de conflitos entre a classe dos caminhoneiros, o governo e as pessoas que sofreram os efeitos da greve. Era briga nos postos, era briga nas filas. Essa situação foi um gatilho, né, que gerou no meio de nós uma série de conflitos, uma série de problemas. E nós vemos também, é muito comum hoje, os conflitos por conta das questões políticas. É impressionante como as pessoas estão divididas politicamente no Brasil. Pessoas que, assim, eu conheço gente que faz parte de grupo de faculdade, de coisa de 20 anos, depois se reencontraram, fizeram um grupo de WhatsApp e voltaram a ter relacionamento, encontros, e essas pessoas acabam brigando por conta das suas posições políticas. Nós vemos até familiares brigando por conta da posição política de cada um. Uma pessoa tem uma posição, acredita que fulano de tal é maravilhoso, outro acredita que esse mesmo fulano de tal é bandido, ou cicrano, ou beltrano, não importa. E isso gera uma brigaiada incrível entre as pessoas. E é impressionante, né, esse potencial que há em nós para o conflito. Mas a boa notícia é que a Bíblia diz que a igreja não deve entrar, né, nesse debate dessa forma. Nós não podemos entrar nesse mesmo espírito. Você até pode ter uma opinião sobre a situação política do país, ou em relação ao governo, ou em relação aos governos presentes, passados, enfim, cada um tem uma opinião política. Mas isso não deve ser uma razão para nós brigarmos com os outros. Porque eu tenho uma posição diferente dessa pessoa, porque essa pessoa pensa muito diferente de mim, eu vou brigar com ela, porque ela não pensa como eu, porque ela não tem a mesma posição que eu vou brigar com ela, porque ela não pode pensar desse jeito. Cada um pensa como quer. Isso vale inclusive para a nossa fé. Às vezes as pessoas têm uma posição muito diferente em relação ao que nós cremos. Nós temos que manter, obviamente, as nossas convicções a partir do que a Bíblia diz, mas se a pessoa não pensa como eu não vou brigar com ela. Vou brigar com a minha família, não vou brigar com as pessoas. A Bíblia diz que a igreja, o ministério da igreja não é de conflito, é de reconciliação. O ministério que Deus deu à igreja não é um ministério para o conflito, é um ministério para a reconciliação. A Bíblia diz, lá em 2 Coríntios 5, verso 17 até 20, a Bíblia diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A Bíblia diz que Deus nos reconciliou e nos deu esse ministério. Deu a quem? A nós, a igreja. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando, ou seja, não lhes atribuindo os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Nossa palavra deve ser uma palavra reconciliadora. Por isso que Mateus 5 fala: bem-aventurado os pacificadores, aqueles que trazem paz nos relacionamentos e não aguçam o conflito. Sabe? Eu não posso trazer uma palavra que vai piorar as relações. Eu não posso dizer fulano falou mal de você para alguém, porque isso vai piorar. Tenho que fazer o possível para apaziguar os relacionamentos. Esse é o ministério da igreja, de pacificação. E nos deu, pôs em nós o ministério, a palavra da reconciliação. Isso você tem que usar na sua família, nos relacionamentos. Use sempre a palavra da reconciliação.
De sorte que somos embaixadores, representantes. O embaixador é um representante. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Veja, a Bíblia começa dizendo que aquele que está em Cristo é nova criatura, porque a raiz do conflito é a velha criatura. A velha criatura que não admite ser contrariada, a velha criatura que quer quer que a realidade se amolde à sua vontade, é a velha criatura que não aceita o outro como o outro é, quer que o outro seja como ele queira. Entendeu? Então a raiz, por isso que a Bíblia fala, aquele que está em Cristo é nova criatura. A palavra da nova criatura não é de conflito, é de reconciliação. Então, por isso que Paulo fala para nós nos despirmos da velha criatura. Nós temos que nos livrar, nos despojar dessa forte tendência em nós, que a velha criatura é uma realidade dentro de nós, contínua, que continuamente eu tenho que me livrar dela. É uma erva daninha que todos os dias eu tenho que arrancar do meu jardim, porque está ali, nasce todo dia e todo dia se manifesta. É ou não é assim? Por que nós brigamos? Por causa da velha criatura. Colossenses 3, 8 a 10. Mas agora despojai-vos. Quer dizer, arranca de você. Despojai-vos também de tudo. Olha aqui as coisas que causam um conflito. Da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, falar mal dos outros, né? Das palavras torpes da vossa boca, porque tudo isso traz conflito. Traz conflito entre as pessoas, traz conflito para mim. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo. O novo é aquele que quer paz, quer reconciliação, quer o shalom de Deus. E vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Ou seja, o novo parece com Jesus. O novo quer as coisas de Deus, quer bons relacionamentos, paz, vida boa. Agora o velho tem uma tendência para o conflito, porque o velho ele é muito bom enquanto ele não é contrariado. O velho homem está aí na rua. Você não percebe como ele é gente boa, como ele sabe se socializar? O velho homem está aí. E não é, você olhando assim, não parece que ele tem algum problema, mas vai contrariar ele. Uma vez uma pessoa falou, né? Eu sou um cara muito gente boa, só não me contraria. Sou muito gente boa, é muito fácil se relacionar comigo, só não vai me contrariar. Agora, qual que é o fundamento, a raiz fundamental dos nossos conflitos? Por que nós temos essa propensão? Por que a velha criatura é assim? Porque a velha criatura está separada de Deus. O Deus de paz. Deus é de paz. Como a velha criatura está longe, a raiz fundamental dos nossos conflitos é o pecado. Porque é o pecado que cria esse muro entre mim e Deus. Quando eu peco, quando o homem peca, não há nenhuma mudança aparente nele quando ele peca. Parece que tudo continua a mesma coisa. Só que do ponto de vista sobrenatural, do ponto de vista espiritual, criou-se uma barreira entre ele e Deus. Aquela influência benéfica que a presença de Deus exerce sobre a vida da pessoa se perde. E a pessoa começa a ficar apenas por conta de si mesmo. O que acontece quando o homem peca é imperceptível. O homem não percebe a consequência do fato de ter pecado, porque o que acontece é algo profundamente espiritual. O que é aquela influência benéfica do sopro de Deus sobre a vida da pessoa deixa de acontecer, e imediatamente, como aconteceu com Adão, aparentemente não acontece nada. Ele não morre naquele momento. Adão não morreu quando pecou. Ele foi perceber a consequência anos depois. Então aquela influência boa, a influência que me faz uma boa pessoa, porque o que me faz uma boa pessoa não sou eu,
é a presença do Espírito de Deus na minha vida. E quando eu peco, isso se corta. Então, o primeiro aspecto desse ministério da reconciliação é demonstrar isso para nós. Que eu preciso me reconciliar com Deus, porque quando eu me afasto de Deus, eu deixo de ser influenciado pelo Espírito de Deus. E começo a ser influenciado pela velha criatura. A ação, a influência que eu começo a receber é da velha criatura. E que aos poucos começa a crescer dentro de mim e a manifestar os seus feitos. Por isso que Paulo fala que o caminho que nós temos que sempre estar trilhando é o caminho da reconciliação. Porque nós pecamos muito, não é? O homem peca, mas a porta da reconciliação está sempre aberta para você. Você sempre, quando você peca e se sente culpado, o caminho não é você endurecer o coração na tua culpa. Esse é o nosso problema. Nós pecamos e erramos o caminho de retorno para a porta da reconciliação com Deus. Que Davi pecou seriamente, nós vemos na Bíblia o pecado de Davi foi um pecado seríssimo. Cometeu adultério, cometeu assassinato. Mas soube voltar para os braços de Deus. O problema não é eu pecar, o problema é eu endurecer o coração no caminho da culpa. É preciso para você poder voltar para a reconciliação com Deus, trilhar o caminho do perdão e do arrependimento. Você identifica o pecado, se arrepende e volta para Deus. É simples assim, é simples assim. Claro que eu vou sofrer consequências do meu pecado. Davi sofreu. Quem faz besteira por aí vai sofrer as consequências, mas pelo menos está reconciliado com Deus, está em paz com Deus. O que dá força para ele, possibilidade de corrigir a sua vida. Mas a gente endurece, a gente não reconhece. Nós temos dificuldade de nos reconciliar porque nós temos dificuldade de reconhecer os nossos erros. A Bíblia fala lá em 1 João 1, 8 a 10, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos. Quer dizer, é muito importante essa humildade na vida. A minha imperfeição deve me dar consciência de que eu sou pecador, que eu erro. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos a Deus mentiroso, e a sua palavra não está em nós. É muito comum as pessoas dizerem, eu já ouvi muito isso, não tenho nada para me arrepender na vida. Eu falo assim, mas como não? Que poder, hein? Não, eu não tenho nada para me arrepender do meu passado. Puxa vida, poderoso, porque há muita coisa para nós nos arrependermos das coisas que fizemos. Arrepender-se não é ficar remoendo. Há uma diferença entre remoer-se dos erros que cometemos e arrependimento. Porque arrependimento é algo que olha para o futuro, não olha para o passado. Arrepender é identificar o erro, reconhecer, pedir perdão e mudar. Identificar o erro. Errei, puxa vida, errei. A Bíblia diz, bati no peito, Jeremias fala. Quando eu vi o meu pecado, bati no peito. Reconheci, me reconciliei com Deus e abri a porta da esperança de um futuro melhor para mim. Amém? É isso. Se eu faço isso, a influência boa de Deus continua a soprar na minha alma, porque eu me reconciliei com Ele, apesar dos meus erros. Essa é a diferença da maioria dos cristãos. Eles erram, não reconhecem e vão endurecendo o coração no processo. Agora, se eu estou aberto para reconhecer, eu vou me reconciliar, vou corrigindo, vou mudando e vou melhorando, vou crescendo, vou sendo cada vez mais uma bênção, né? Essa é a caminhada do cristão.
Quer dizer, gera em nós a reconciliação que eu faço com Deus, gera em mim uma sensação de poder, porque eu posso, porque o remorso olha para o passado, a pessoa fica se corroendo de culpa. O arrependimento olha para o futuro, a pessoa corrige e muda. Porque se eu me arrependi, não tenho culpa mais para carregar. Não tenho mais culpa para carregar. Agora, se eu não passo pelo processo de reconhecer, pedir perdão e me acertar com Deus, a culpa vai estar sempre ali, soprando, causando os males que a psicologia já identificou que a culpa causa. A culpa é um mecanismo da alma torturador, é um carrasco dentro de nós, um olho que sempre é aberto para me condenar. E queridos, causa uma série de doenças. Tem pessoas que carregam uma série a culpa causa depressão, causa doenças psicossomáticas. A culpa causa até obesidade, porque a culpa gera ansiedade, e as pessoas, para corrigir a ansiedade, comem demais, saem comendo para ver se de alguma forma consegue se livrar daquele desconforto, trazendo o conforto da comida. E aí comem para fugir da culpa e depois comem porque estão sentindo culpa. E aí sentem culpa porque estão comendo e comem de novo. Agora, se eu estou em paz, a culpa não adianta fugir dela, eu tenho que lidar com ela. E a forma de lidar com a culpa é identificar. A culpa está para a alma, assim como a dor física está para o corpo. A culpa está avisando alguma coisa, está avisando que algo está errado. Quando sente dor no lugar, tem alguma coisa errada ali, é para você corrigir. A alma nos avisa com culpa que alguma coisa está errada. Claro que existem culpas falsas, né? Culpas criadas por uma educação errada, por uma educação muito repressiva. Isso também pode existir, mas nós estamos tratando da culpa que é gerada pelos nossos erros. As pessoas, para não reconhecer, elas têm tanta dificuldade de reconhecer seus erros, seja porque foram educados de uma forma muito rígida, um pai muito rigoroso, e toda vez que ela reconhece que errou, vem um desespero, porque quando ela errava no passado, ela era profundamente castigada, ela não consegue administrar sua imperfeição, seus erros, e não entra no processo da reconciliação. Mas a cura está no processo da reconciliação, e não no fugir da culpa. A culpa é real, ela não é falsa, a não ser nesses casos de uma educação rígida demais. Vamos lidar com a culpa da forma correta. Eu sou imperfeito, eu erro, sabe? Vamos corrigir, vamos entrar no caminho que Deus oferece, que é o caminho da reconciliação. Por isso que o ministério da reconciliação tem 3 aspectos. O primeiro é a minha reconciliação com Deus. Eu me acerto com Deus, eu me ajusto com Deus. Deus é bom, Deus quer perdoar. Quando você erra, Deus quer lhe perdoar, querido. Deus não quer ficar ali com aquela voz te condenando como nós imaginamos. Salmo 103, verso 10, diz que Deus não nos trata segundo os nossos pecados. Deus não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou ou nem nos recompensa segundo as nossas iniquidades. Pois assim como o céu está acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Assim como está longe o leste do oeste, o oriente do ocidente, assim afasta Deus de nós as nossas transgressões. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Por que Ele é tão compassivo? Por que Deus é tão misericordioso conosco? Fala aqui, porque Ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. O segundo aspecto de 2 Coríntios, ela é de uma riqueza imensa, porque ela mostra para nós o caminho
da paz com Deus, de eu me livrar dessa culpa que me deixa tão ansioso, inquieto, né? Parece que essa coisa que me cobra. Se eu bebo dessa generosidade, dessa graça de Deus, é óbvio que você vai ser muito mais. Quanto mais eu reconheço os meus erros, quanto mais eu percebo que eu sou uma pessoa que erra muito, que peca, mas que tenho a porta da reconciliação, da mudança, do crescimento sempre aberta, eu vou ter uma outra postura com as falhas do meu irmão, do meu próximo. Então existe um caminho aqui que nos leva à reconciliação uns com os outros. É importante você se reconciliar com Deus. Agora tem pessoa que é severa consigo, é muito severa consigo, tem um torturador dentro de si, tem uma voz repressora dentro de si. O que ela faz? Ela volta essa mesma voz contra o outro. Ela é também severa quando alguém erra. Você já viu aquelas pessoas que falam assim, para mim errou uma, duas, eu até deixo, mas na terceira acabou. Que nem aquele casal, já viram a história daquele casal que foi num programa de televisão porque soube-se que era um casal que vivia há 50 anos, tinham feito 50 anos de casados e nunca tinham brigado. Nunca tinham brigado. Aí, que poder, hein? Ficar 50 anos sem brigar um casal. Aí levaram o casal para ser entrevistado. Aí o apresentador da televisão falou, mas é verdade que vocês estão 50 anos sem brigar? A mulher falou, 50 anos sem brigar. Ah, como é que vocês conseguiram? Qual que é o segredo? Conta para nós o segredo dessa paz. Ela falou, o segredo é simples. Quando eu me casei, a gente morava na roça, aí nós fomos de lua de mel, eu e meu marido, de carroça indo. Ele tinha uma égua que carregava a carroça, ele adorava aquela égua, era a coisa que ele mais gostava daquela criatura. Aí a gente ia pela estrada, e a égua tropeçou, ele falou, Aí continuou e tal, eu estranhei aquilo, né? Aí daqui a pouco a égua tropeçou de novo, ele falou, 2. Eu falei, mas que coisa, né? Aí caminhou, pô, daqui, não é que a égua tropeça de novo, ele falou 3 e deu um tiro na cabeça da égua. Aí eu olhei para ele e falei assim, mas que absurdo, como é que você faz isso com o animal? Ele olhou para mim e falou assim, Nunca mais nós brigamos. Então tem irmão que é assim, eu até admito que cometam erros comigo, mas eu falo né? Aí quando chega no terceiro, nunca mais. E nós vemos que Pedro também era assim, né? Mateus capítulo 18, verso 21. Então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes, olha só Pedro, quer saber se é 1 até 3, né? Até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? 1, 2, até que Pedro queria ir até 7, né? Jesus lhe disse, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Quer dizer, é claro, uma forma de Jesus dizer que não tem limite. Sempre que houver a possibilidade, a pessoa está arrependida, a pessoa quer mudar, existe uma oportunidade de reconciliação. Isso aqui também não deve ser uma desculpa para a pessoa errar o tempo todo. Eu devo me proteger, colocar os limites. Mas se a pessoa precisar de um copo de água, eu vou dar. Não vou matar, não vou dar um tiro de espingarda na cabeça da égua, né? E para finalizar, queridos, o Ministério da Reconciliação fala de algo, né? Eu falei em 3 aspectos. O primeiro aspecto é com Deus, né? Eu faço isso já gera uma energia. Se você realmente se sentir em paz com o teu Criador, com o teu Pai, isso já gera uma energia para a vida imensa. E o segundo aspecto é essa abertura para eu me reconciliar com o meu irmão, com o meu próximo, para eu ser tolerante com a imperfeição alheia, porque Deus é tolerante com as minhas imperfeições. Esse é o segredo. Eu sou tolerante com as imperfeições do meu próximo,
Porque Deus é muito tolerante com as minhas imperfeições, com os meus erros, com as minhas maldades. Deus é tolerante com as minhas iniquidades, diz a Bíblia. Por que eu sou tão duro com as iniquidades do meu irmão? E o terceiro aspecto é que se Deus é generoso comigo, e eu sou generoso com o meu próximo, você precisa aprender a ser generoso com você mesmo. Nós precisamos passar num processo de reconciliação conosco mesmos, né? Porque nós erramos conosco. Nós fizemos coisas que nós dizemos: eu não me perdoo porque eu fiz em tal dia comigo mesmo. Eu não me perdoo por não ter feito tal coisa. Eu não me perdoo porque naquele dia eu fiz isto, eu fiz aquilo. Não diga mais isso. Diga o contrário. Eu fiz, mas eu me perdoo. Porque, conforme nós falamos na reconciliação com Deus, a culpa gera uma guerra dentro de nós. A culpa gera uma guerra dentro de nós, pelos erros que nós cometemos no passado. A vida é muito curta. A vida é curta para você gastar a tua energia, o teu tempo, a tua alma remoendo por conta dos erros do passado. Você precisa reconciliar com você, entrar num processo de reconciliação. Não deixar que a culpa, que veio só para lhe avisar que você precisa mudar e corrigir um erro, não deixe que esse sentimento, que tem uma função, se transforme numa corrosão, em algo que vai corroer você, tirar a sua energia, tirar a sua alegria, porque a culpa tira a alegria, porque você não consegue dizer: eu errei, não sou Deus, sou homem, dói ter errado, mas eu não vou ficar me culpando por causa disso. Chega, já pedi perdão a Deus, pedi perdão a quem eu tinha que pedir perdão. Seja generoso com você, como Deus é generoso com você. Aleluia. Tu és tudo que eu mais quero.